Vamos lá, amados. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amados, nós temos vivido dias complicados na igreja brasileira. Nós temos vivido dias complicados em relação à pregação do evangelho. Mas nessa noite eu quero lhe apresentar um evangelho que o próprio Cristo apresentou. As palavras que eu quero falar nessa noite, eu não quero falar de mim mesmo, mas eu quero falar as palavras que saíram da boca de Jesus Cristo. São palavras que ele mencionou e que hoje em dia estão esquecidas ou estão interpretadas de forma errada, fora do contexto e fora do pretexto. É uma mensagem que Jesus vem pregando, que João pregou, preparando a vinda de Cristo, que João pregou, Jesus deu continuidade, os discípulos continuaram pregando sobre o reino dos céus. Então eu gostaria que você aprendesse nessa noite o que é o reino dos céus, aonde se encontra o reino dos céus. Que você não seja como aquela parábola que Jesus falou do homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Porque Jesus assemelha o homem que ouve a palavra e não a pratica, como o homem que constrói a sua casa sobre areia. No primeiro vendaval, na primeira tempestade, essa casa vai cair. Mas que nós sejamos como o homem que ouve a palavra e a pratica, porque a nossa vida vai estar alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. E o vendaval, e as tempestades, e todas as assolações desse mundo que vier contra a nossa vida, não vai nos derrubar. Podem matar o nosso corpo, mas não retirará do nosso coração a fé que nos levará aos céus. Eu gostaria que você saísse dessa noite, dessa igreja, diferente como você entrou. Que essas palavras não sejam apenas soadas e entrar no seu ouvido, mas que ela caia em seu coração. E que você deixe essas palavras trabalhar na sua mente e no seu coração, porque são palavras de Jesus. É a receita que nós temos para entrar no céu. Jesus, ele deixou essa receita para nós. E aqui está ela. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma palavra que Jesus começou a anunciar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não diz: arrependei-vos para que o reino chegue. Ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma mudança de mente, de pensamento e de propósito em relação ao pecado. Uma mudança naturalmente acompanhada de profunda tristeza por causa do pecado, levando naturalmente a mudança externa de vida. Arrependei-vos, ou arrepender, no grego, que quer dizer metanoi. Ele diz mudança interior. Mudança interior. Também associada à palavra voltar-se, dar meia volta. Como o exército que ouve a voz do seu capitão
E o pilotão ouve a ordem do seu capitão. E ele diz: pilotão, em marcha. E eles começam a marchar. De repente o capitão vira: pilotão, meia volta, volver. E todos viram em direção ao que o capitão falou. Eles mudam de direção de acordo com a voz do seu superior. Isso quer dizer: arrependei-vos. Cristo está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem uma mudança interior, uma mudança de coração, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. Não é apenas uma mudança externa, não é apenas vestir uma roupa comprida, deixar os cabelos crescerem, não pintar as unhas, adicionar no seu vocabulário algumas palavras que crentes falam, que evangélico fala, como misericórdia, está amarrado, queima Deus. Não é isso arrependimento. Arrependimento está lá dentro. Ele é acompanhado com uma profunda tristeza em relação ao pecado. É como se você comesse alguma coisa que lhe causasse uma doença terrível. Então, quando você se vê cometido daquela doença, daquela enfermidade, você sente uma tristeza profunda por ter comido aquele alimento contaminado. Porque a doença é tão ruim, a enfermidade é tão ruim, que está lhe causando dor. Então você fica triste por ter comido um alimento que lhe causou mal. Isso é arrependimento. Porque quando você se deparar novamente com aquele alimento, você não vai mais querer comer ele. Porque você sabe que ele causa dor, que ele causa enfermidade, que ele lhe tira as forças. Então, assim associado ao arrependimento em relação ao pecado. Quando você comete um pecado, que aquele pecado vem com uma causa e uma consequência na sua vida, você foge dele, assim como as pessoas fogem de um ladrão e de um assassino, porque querem poupar a própria vida. Eu quero falar para vocês, amado, que o pecado ele mata, o pecado ele destrói. Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte, é uma morte eterna, é uma morte terrível, de angústia, eterna, que nunca irá acabar. É um gemido de alma, é uma dor profunda que ninguém pode explicar, é um pesar que vem pela eternidade, milhões e milhões e milhões de anos. Isso é consequência do pecado. E quando Jesus se depara com aquela multidão, ele está em Cafarnaum pregando o evangelho, começando a pregar o reino de Deus. Ele diz assim: arrependei-vos, porque um reino muito melhor está próximo. Arrependa das suas obras mortas. Tenha profunda dor no seu coração do que você está fazendo, porque tem um reino melhor do que você está vivendo. Essa é a mensagem do evangelho. Arrependimento, mudança interior, que com consequência trará uma mudança exterior. Você será uma pessoa melhor a cada dia, quando você se arrepender dos pecados que você tem cometido. Agora, nós entendemos que o primeiro passo para entrar no reino de Deus é o arrependimento, é essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, essa mudança interior. Agora, amados, você pode enganar qualquer pessoa nesse mundo. Você pode enganar o seu esposo, a sua esposa. Você pode enganar a sociedade pelo jeito que você anda, pelo jeito que você fala, mas você não engana a si mesmo. Você sabe que dentro do seu coração você não é aquilo que você demonstra ser. E Cristo, Ele não olha a sua aparência, Ele não olha o seu cabelo bonito, Ele não olha a sua altura, Ele não olha os seus músculos, Ele não olha o seu carro na garagem, nem sua casa, nem seus gados.
Jesus, ele não olha a sua forma de andar dentro da rua, na rua ou na empresa. Ele olha dentro do coração. É lá dentro. É a intenção que nos levará para o inferno. A atitude, ela é uma causa de intenção. Primeiro você pensa, depois você planeja, depois você comete. A atitude é o que Jesus vem pregando. E você vai compreender que o reino de Deus agora não é mais o que eles achavam que era, o que os judeus achavam que era. Você vai compreender nessa noite o que é o reino de Deus. E quem entrará nesse reino? Quem não entrar no reino de Deus não terá parte com Jesus o Cristo. Quem não se esforçar para entrar nesse reino não viverá com Jesus a eternidade. É o que a Bíblia diz. Então ele diz: arrepender-vos, tenha no seu coração uma atitude de tristeza profunda por causa do pecado, e creia no Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, algo que vem bom, algo que é agradável para você ouvir. Ele está dizendo: você tem que ter 2 passos para entrar no meu reino. Primeiro, arrepender-se. Segundo, crer, acreditar, viver pela causa, morrer pela causa. É isso que ele está falando. A vida de Jesus, desde o primeiro minuto de concepção em Maria, foi uma vida de perseguição. Cristão quer dizer aquele que segue a Cristo. Nos é dado o nome de cristão, porque nós dissemos para as pessoas, nós demonstramos para as pessoas que nós seguimos a Cristo. Mas Jesus, desde o dia que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele foi perseguido. Primeiro José não queria aceitar, ele não compreendia a gravidez de Maria. Um anjo teve que vir falar com José, e José era um homem bom, de caráter, de responsabilidade, e ele assumiu o papel de pai do nosso Senhor. Depois Herodes queria ver a morte do menino, perseguiu aquele menino, ele teve que ir para o Egito e lá ficar até que Herodes fosse morto. Muito sangue inocente naquele dia foi derramado, porque Herodes estava tão furioso que começou a mandar matar crianças de 2 anos para baixo, porque o seu reino terreno estava ameaçado por um menino. Agora eu pergunto: você é um cristão? Que ameaça você tem feito para o reino das trevas? O que o diabo tem feito contra a tua vida? Porque você tem sido ameaça para o reino das trevas. Ou é o contrário? Você faz parte do reino das trevas. Existe alguma coisa aí. Por que nós cristãos não incomodamos mais o inferno? Porque nós não estamos no reino de Deus. Nós estamos em outro reino, mas não no reino de Deus. Depois Jesus cresce e ele começa a anunciar esse evangelho de boa notícia. Agora segura aí. Palavras de Jesus. O que é entrar no reino dos céus? O que é este reino? Reino, no grego basileia, que quer dizer, que significa monarquia, império, poder real e domínio. O que nós tiramos aqui de conclusão é: primeiro, o governo de Deus se dirige ao coração, ao espírito do homem. Ou seja, o reino está dentro de nós. Esse reino não é um reino terreno, não é o reino nessa terra. Jesus não vai tomar a cadeira da Casa Branca e nem do Planalto Central. Deixa isso para os homens. O reino de Deus está dentro de nós, dentro de mim e de você. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus
respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É dentro de mim e dentro de você. Romanos capítulo 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo que o reino de Deus agora está dentro. Você tem que fazer as coisas não para os outros, mas para Deus ver. O reino está aqui dentro e não fora de nós. A maior condenação que nós teremos é porque nós achamos que estamos andando em um reino, porque os homens, falsos profetas, que ensina a verdade, a Bíblia, que ensina a palavra de Deus por ganância, por corrupção, tem ensinado um reino mentiroso. Amados, nós temos que aprender que nem tudo nessa vida é vitória. A igreja está sendo discipulada, ensinada que tudo é vitória. Aprenda uma coisa: no reino de Deus você vai orar por um enfermo e ele não vai ser curado, ele vai morrer, porque a vontade de ele ser curado tem que ser do Senhor e não seu. O seu papel é orar, mas a vontade ele vem de Deus. Se Deus quer que aquele enfermo morra, ele vai morrer. Você não tem autoridade nenhuma nessa terra que não venha dos céus, que não venha do trono, que não venha do Pai das luzes. Então você vai orar por um enfermo, amigo seu, parente seu, por um filho seu, e ele vai morrer, porque a vontade do Senhor é que ele morra. Nós temos que aprender que tudo nessa vida não é apenas vitória, mas é derrota. E é a derrota que nos ensina a ser humildes. É a derrota que nos leva para perto de Cristo. Para muitos judeus, eles foram vitoriosos, porque Cristo foi crucificado. Para eles, a crucificação de Cristo foi uma derrota, foi o declínio. Mas para nós sabemos que foi poder de Deus, porque eles estão lá em Jerusalém, repetindo suas orações falsas, no muro de lamentações. E nós estamos aqui, vivendo a presença de um Deus vivo e real. A morte de Jesus se tornou vitória. Temos que parar com esse negócio de ensinar a igreja que tudo é vitória, tudo é vitória. Oh glória, para com isso. Aprenda, nas horas dos momentos, em alguns momentos da sua vida você vai ser derrotado. Você tem que baixar a cabeça. Você tem que recuar em alguns momentos da sua vida. Isso faz parte do reino. Jesus nos ensinou isso. A igreja está sendo ensinada que quando nós entramos nesse templo, nós somos abençoados. Não é o templo que abençoa, não é a denominação Batista Filadélfia que abençoa, é Jesus. E Ele abençoa no dia que Ele quer, na hora que Ele quer e quem Ele queira. Vai ficar com raiva de Jesus porque Ele não te abençoou? Que importância tem isso? A nossa atitude de sair das nossas casas para vir adorar a Cristo não é, amados, porque nós iremos ser abençoados, mas porque Cristo se faz presente nesse lugar. É uma chance que você tem de tocar o Deus invisível, de sentir a presença de um Deus que não é visto, mas é real, de você sentir essa esperança da glória e sair daqui transformado e arrependido dos seus pecados. O reino de Deus está dentro de nós, não está fora. O que adianta nós participarmos de uma reunião como essa? O louvor abençoado, sentimos a presença do Espírito Santo, e quando nós saímos por essa porta, nada do reino de Deus está dentro de nós. Cometemos as mesmas atrocidades que nós fizemos antes de entrar aqui.
O que adianta nós reunirmos todo domingo à noite, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, se as reuniões não têm gerado mudança dentro de nós? O que adianta nós virmos aqui e rolar pelo chão e glorificar e pular e exaltar a Deus, se essa presença não muda o nosso caráter? Reino de Deus está dentro de você. A advertência do nosso Senhor diante do trono branco: muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, falamos em Teu nome, curamos em Teu nome. Mas Jesus dirá: afastai-me de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Amados, nós temos que ser conhecidos de Deus. E ser conhecidos de Deus é deixar Ele olhar para dentro de nós e ver que nós somos um cara que é viciado na pornografia, que é viciado nas mulheres da vida, que não consegue ver um rabo de saia, que não se controla, que vê uma mulher passando na rua e começa a desejar no seu pensamento e no seu coração. Nós temos que reconhecer dentro do nosso coração que nós somos viciados na glutonaria. Comemos demais, não para saciar nossa fome, mas por causa do prazer da comida. Nós temos que reconhecer, amados, que o smartphone, o celular controla a nossa vida. Nós não saímos de casa sem ele. Se passar um dia sem internet na cidade, parece que está todo mundo morrendo. Parece que falta algo. E a presença do Espírito Santo não incomoda a vida de ninguém. Eu queria ver você chorar e ficar desesperado, porque o Espírito Santo não saiu contigo. Os valores foram invertidos. O reino de Deus está perto de nós, mas nós estamos longe dele. Pastores brigam com o outro, querem igrejas cheias. É o marketing na igreja para atrair homens e mulheres, para encher as igrejas, e oferece qualquer tipo de propaganda enganosa do que Cristo não falou, do que Cristo não prometeu. Falam falsidades em nome de Jesus. E nós estamos acostumados com isso. O reino de Deus, amados, não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é uma casa grande, não é um carro do ano, não é valores no banco. O reino de Deus não é uma igreja grande e florescente. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os cidadãos dos reinos são aqueles que nasceram de novo. Para você entrar nesse reino, você tem que nascer de novo. Você tem que se tornar uma nova criatura. Não adianta você vir para a igreja e continuar o mesmo todos os dias da sua vida, mentindo, defraudando, enganando, batendo na esposa, xingando o esposo. Não adianta. Tem que haver mudança dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus. Oh, meu amado, olha para dentro de você, olha para dentro da sua vida. Será se nós somos aptos a entrar nesse reino? Será se nós queremos entrar nesse reino? Será se nós fazemos guerra contra nós mesmos? Será
será se nós lutamos contra nós mesmos, como diz Paulo, eu esbofetei o meu corpo, para que pregando aos outros não venha eu mesmo ser reprovado. Ele diz que se esborraça, para que os desejos da carne sejam neutralizados na sua vida. Mas eu estou falando de um Cristo que nos ama. Eu estou falando de palavras que vêm da própria boca de Jesus. É a receita para nós entrarmos nesse reino. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. A qual vive e é permanente. Qual é o perfil do cidadão do reino? Jesus Cristo, ele abre uma lista de bem-aventuranças que começa e termina com a frase: deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças são prometidas àqueles que possuem um certo conjunto de qualidades, representando muitos aspectos do caráter do cidadão do reino. Essas qualidades de caráter poderiam ser surpreendentes ou até mesmo decepcionantes para alguns. Alguns iriam se surpreender e outros decepcionariam-se com essas qualidades. O reino de Deus, como diz Jesus, ele não é para orgulhosos, não é para o homem que tem força no seu próprio braço, para aquele que é invencível. Mas o reino de Deus, eles são para os pobres, que reconheça a sua pobreza, que reconheça a sua humildade, que reconheça o seu pecado, que reconheça que sem Cristo não irão chegar em lugar nenhum. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados são os homens que não confiam em si mesmos, mas confiam em Cristo. Dessas pessoas é o reino dos céus. Uma das qualidades do cidadão dos céus é que eles lamentam o que é errado. O pecado é a consequência do mundo. São famintos por algo que substitui a sua própria justiça. São mansos, misericordiosos, puros de coração, ansiosos por levar a paz de Deus ao mundo. E o mais interessante, amados, ele termina as bem-aventuranças dizendo que nesta lista eles serão perseguidos injustamente e sem alívio nesse mundo. Há uma perseguição para quem quer fazer o bem. Há uma perseguição para quem quer ser honesto. Há uma perseguição para quem quer ser verdadeiramente filho de Deus. Porque o diabo se levanta, os homens se levantam, e nós mesmos nos levantamos contra esse rei. Agora, amados, a justiça do cidadão do rei é o que mais fala aos nossos corações. Porque Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis nos reinos dos céus. Os escribas e fariseus
eram os homens que seguiam a linha, a lei. Eram os que transcreviam a lei, cuidavam para que a lei fosse cumprida. Agora, se a nossa justiça ela não ultrapassar a dos escribas e fariseus, que era considerado homens santos e justos, Jesus disse que nós não entraríamos no reino dos céus. Agora, qual é essa justiça dos fariseus e dos escribas? E qual é a justiça do reino? Eu vou lhe falar agora. A obediência dos escribas e fariseus era motivada pelo desejo de agradar ao rei. Perdão. A obediência dos escribas e fariseus não era motivada pelo desejo de agradar ao rei, mas sim por outras coisas. O desejo de serem vistos pelos homens. A justiça dos fariseus, amados, é ser visto. A justiça dos fariseus e dos escribas é fazer as coisas para as pessoas verem. Mas ele está falando que dentro do reino não é assim. A única pessoa que está interessada em ver o que você faz é Jesus Cristo. Ele vai falar isso quando derem esmolas, quando orarem. Não fique aparentando uma religiosidade, não fique aparentando uma piedade, mas faça para Deus ver e não para ser recompensado pelos homens. O problema é que muitas pessoas querem ser vistas pelo patrão, querem ser vistas pelo grupo da escola. Eles querem agradar mais aos homens do que ao próprio Deus. A justiça dos escribas e fariseus é agradar aos homens e a si mesmo, e não a Jesus. A esperança de receber em troca o que faz. Tudo que os fariseus e os escribas faziam, eles queriam receber alguma coisa em troca. No reino, você faz, não pensando em recompensa, mas para o crescimento do reino. O desejo de retribuir as ofensas que lhe foram ofendidas. Eles queriam retribuir a mesma ofensa, mas no reino dos céus não é assim. Olha o que Jesus disse, as palavras de Jesus. Ouvi o que foi dito: aquele que matará será morto. Mas Jesus, ele disse que essa é a justiça dos fariseus. E para mim e para você entrar no reino dos céus, nós temos que exceder essa justiça. Há uma condenação para quem matar um homem. Há uma condenação na lei, na Constituição brasileira. Há uma pena de prisão. Isso é justiça de fariseus. Mas a Bíblia diz que o cidadão do reino, se ele insultar, se ele falar um insulto contra o seu irmão, ele já é réu do fogo do inferno. Se ele chamar o seu irmão de louco, de babaca, de trouxa, se ele insultar o outro, ele já é réu do fogo do inferno. A justiça dos fariseus era entregar a sua oferta, vir ao altar, entregar a oferta, dedicar a Deus a sua oferta. Mas Jesus diz que no seu reino a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, porque o perdão está em primeiro lugar do que a oferta. Igrejas não ensinam mais, preferem receber o dízimo manchado, impuro, de um irmão que não fala com outro irmão e não repreende esse irmão, que ele tem que se ajustar com o outro antes de entregar a sua oferta. No reino de Deus, você não pode entregar uma oferta se você estiver brigado com sua esposa e com seu esposo, se você não fala com o pai, não fala com a mãe, se você está brigado com seu irmão de sangue.
ou se você não fala com o irmão da igreja, a sua oferta é impura. Ela vai servir para homens, mas não para Jesus, não para Deus. A nossa justiça, ela tem que ceder a isso. Ele diz que a justiça dos fariseus era que se eles adulterassem, eles iriam ser apedrejados. Mas a justiça do homem e da mulher que vive no reino de Deus, ela é mais complexa. Não é o ato do adultério, mas Jesus disse que aquele que pensa, aquele que deseja, já comete adultério. Jesus disse que a justiça dos fariseus é atitude, e a justiça dos súditos do reino de Deus é desejo. Se você apenas desejar, você já pecou, já cometeu adultério. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas a nossa justiça é amar aqueles que nos perseguem, é dar comida, calçado, alimento, abrigo para aquelas pessoas que nos desejam mal. Que adianta nós amarmos apenas as pessoas que nos amam? Jesus falou que os hipócritas, eles fazem isso. Os ímpios fazem isso. Eles amam quem amam Ele. Mas no reino de Deus é diferente. Você tem que amar os seus inimigos. Se você levar um tapa, dê o outro. Se você for forçado a caminhar uma milha, caminhe duas. Palavras de Jesus. Agora eu pergunto a vocês, amados. Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele explicou tudo isso. E ele termina dizendo: para que sejais filhos do Pai que estais nos céus. Tudo isso nós temos que fazer para que nós sejamos filhos do Pai que está nos céus. Se nós não praticarmos os ensinamentos de Jesus, nós somos filhos do diabo. Ele diz: vocês serão os meus discípulos se fazeres o que eu vos mando. Para terminar, Lucas capítulo 14, 27 e 26 e o 33 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, quer dizer, abandonar, abrir mão do seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Colossenses capítulo 3, ele vai falar de alguns maus hábitos do homem que tem que ser trocado: embriaguez, imoralidade sexual, ira, ganância e orgulho. Tem que ser trocado por amor, verdade, pureza, perdão e humildade. Se você não abrir mão das coisas que você ama, se você não abrir mão das coisas que você deseja, você nunca será um discípulo de Jesus, muito menos ser chamado cristão. Não envergonhe o Evangelho. O Evangelho é isso que nós pregamos: é humildade, é mansidão, é paz, é alegria no Espírito Santo. Não se chame, não se autodenomine cristão se você não quer fazer essas coisas. Não entregue a sua vida para Jesus em uma igreja evangélica. Não levanta a sua mão. Não faça parte de uma família se você não quer cumprir esses mandamentos e esses requisitos do reino. Em
nenhum momento Jesus saiu implorando para as pessoas o seguirem. Chegou um homem e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Havia uma tradição judaica que o filho mais velho só saía da sua casa quando seu pai morria. Jesus virou para ele e disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Não há tradição nenhuma que impeça um homem seguir a Cristo. Chegou o outro e disse: Senhor, eu quero te seguir. Jesus virou para ele e disse: as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Venha. Não vai ter hora de acordar e não vai ter hora de dormir. Não vai ter um hotel, uma cama com colchão ortobon. Não vai ter um banquete para você. Até as aves dos céus têm seus ninhos para recolher o seu filho, seus filhotes, mas o Filho do Homem não tem essas coisas. Você quer? Então venha. O outro chegou e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus virou para ele e disse: se obedeça os mandamentos. Você conhece eles: não matarás, não roubarás, amarás o próximo como a ti mesmo. Ele virou para Jesus: sim, Jesus, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus vira para ele e diz: falta-te uma coisa, vende tudo o que tu tem, dê aos pobres. Jesus não falou: venda tudo o que tem e dê ao meu ministério. Ele disse: venda tudo o que tem, dê aos pobres, depois tome a sua cruz, tome a sua renúncia e me siga. O meu caminho é de morte, eu vou para o Calvário, eu vou ser crucificado, eu vou ser chicotado, o meu sangue vai ser derramado. Você quer vir? Então deixa o seu dinheiro que está te escravizando. Homens escravos do dinheiro. Vive, acorda e sonha com dinheiro, mas não sabe o que é amor do Espírito Santo. Não sabe o que é paz e alegria do Espírito Santo. Estão longe do reino de Deus. Falta-te uma coisa para herdar a vida eterna. É o que Jesus pergunta nessa noite. E você sabe o que falta na sua vida. Alguns aqui pode ser a busca desfreada por dinheiro. Outros aqui é uma prostituição com o seu namorado e com sua namorada, manchando o leito conjugal. Ele diz: se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no reino dos céus sem o olho do que ir com todo o seu corpo para o inferno. Se o seu namorado está te fazendo pecar, minha irmã, larga ele, chora, chora, mas não volta com ele. Se a sua namorada está fazendo isso, tome um posicionamento e queira ser filho de Deus, queira ser mulher de Deus, queira ser homem de Deus. Palavras de Jesus, não é de Francisco, não é minhas, é de Jesus. Para entrar no reino dos céus nós temos que se esforçar, porque o preço já foi pago. Jesus já morreu, tudo foi de graça, mas precisa você se posicionar e ir até a cruz, abraçar a cruz e querer entrar nesse reino. Se você está disposto a isso, aqui tem muitas pessoas que não são evangélicas, e toda a igreja que sabe que eu não faço apelo. Você pode vir aqui todos os cultos, que eu não fico apelando para você aceitar a Jesus. Quem te convence é o Espírito Santo, na verdade. É Ele que convence o teu coração. Agora tem muitas pessoas que o Espírito está falando e eles estão resistindo. Só que quando o Espírito Santo ministra em nossos corações e nós continuamos a pecar, aí não tem mais o que fazer, porque o preço foi dado de graça, a salvação é de graça. Eu falo essas coisas não é para amedrontar ninguém, é para você sair daqui com medo. Você tem que sair daqui feliz, alegre pelo poder de Deus. Não se preocupe, porque se você não quiser tomar uma decisão com Jesus hoje, você não vai morrer amanhã não. Eu não vou falar aqui para você que vai passar um carro na sua vida, na sua frente aí,
vai te matar, não. Não é isso. Isso pode acontecer comigo, uma bala perdida, um acidente, uma doença, um mal súbito, qualquer coisa, eu posso morrer qualquer hora. Você também. Isso está na vida de todas as pessoas. Quem sabe daqui 60 anos, depois de ver os filhos e netos, cumprir a promessa do Senhor que você verá os filhos dos seus filhos. Aí você pode se despedir em paz, ir ao trono da graça. Eu sei que aqui tem muitos visitantes, mas eu não quero falar para os visitantes. Eu quero falar para os irmãos que têm andado conosco. Mais de 6 anos nessa caminhada cristã. 6 anos que você tem ouvido nós falarmos do Rei e da sinceridade do Evangelho. Você nunca viu eu aqui extorquindo ninguém por dinheiro. Você nunca viu aqui eu disciplinar ninguém por suas falhas. Eu prego e deixo o Espírito Santo trabalhar. Nessa noite eu quero perguntar a você que ouviu essa palavra e você pensa assim: Senhor, eu sei que eu tenho te servido, eu sei que eu tenho te buscar de todo o coração, de toda a minha alma. O Senhor sabe da minha intenção, que é as melhores. Mas hoje eu compreendi que eu não sou um cidadão do reino. E o primeiro passo para entrar nesse reino é dar meia volta. É se arrepender. Gostaria de convidar todas aquelas pessoas que sentirem no seu coração um desejo de receber uma ministração, de receber uma oração. E eu vou te chamar aqui na frente, porque a primeira coisa que tem que ser quebrado chama-se reputação. O que os outros vão achar que eu for lá na frente, não importa isso. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui perante Cristo é igual. Você quer receber uma ministração?